pessoal, vou falar um pouco do Kaggle. Bom, pessoal, vou falar um pouco do Kaggle, que é uma ferramenta de desafios de Data Science. É voltado muito para o pessoal aí que quer melhorar suas habilidades em Data Science, então eu recomendo muito essa ferramenta, tá? Primeiro eu vou falar rapidamente o que é Data Science. Então, Data Science, por que está tendo esse boom hoje? Porque existem muitos dados disponíveis e, ao mesmo tempo, a infraestrutura para processar esses dados é muito barata também, por exemplo, com cloud. Então, por exemplo, todos os dados de quando você usa a internet está sendo capturado, todas as suas ações na internet são capturadas e a infraestrutura para processar esses dados é muito barata hoje em dia. Então, por isso que está tendo esse boom de Data Science. E quais conhecimentos são necessários para você ficar melhor na área, né? Basicamente, pelos livros que eu tenho lido, né, eles falam basicamente essas 7 áreas, que é matemática, estatística, aprendizado de máquina, computação, visualização de dados, habilidade de comunicação e conhecimento de um domínio. Tá? E esse aqui, na verdade, seria, as minhas habilidades, eu coloquei aqui, relativas entre elas. Então, por exemplo, é interessante que cada um faça o seu sobre isso, para você ver como que você tá. E no meu caso, por exemplo, eu teria que melhorar essa parte aí, tá claro, né? E aqui, eu acho que já tá bom. Então, tipo, é interessante vocês fazerem isso. E o que é o Kaggle? O Kaggle é uma plataforma para competições de Data Science. As empresas pagam o Kaggle, é uma ferramenta bem grande, hoje em dia deve ter uns 100 mil usuários de Data Science usando essa ferramenta. As empresas pagam o Kaggle para hospedar um desafio usando dados reais anonimizados. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar do desafio do Netflix, que eles colocaram todos os likes que os usuários estavam usando. E aí vários data scientists podem participar e pegam aqueles dados, processam os dados, aí submete o resultado do modelo deles para a ferramenta. Aí a ferramenta, se você tiver entre os 10 melhores e tal, você ganha prêmios, como por exemplo o do Netflix ganhou $1 milhão. Mas isso é bem fora, é um outlier. Normalmente você ganha no máximo $10 mil, mas... Meu, isso aí... Mas, meu, é muito difícil, cara. Tipo, pra gente, assim, seres humanos normais, cara, é meio que pra aprender. A ferramenta é pra aprender muita técnica. Porque pra ganhar prêmio não dá, não, cara. Porque tem que ter infraestrutura. Meu, os caras que jogam sério o negócio, os caras têm infraestrutura da Amazon com GPU, os caras têm dinheiro pra investir, tem computador de 50 GB de RAM e tal. A gente não tem isso em casa, né? Bom, primeira coisa que você tem que fazer, você se cadastra no site lá, rapidinho, aí você tem que selecionar um desafio. Tem vários tipos de desafios, vários mesmo, todo dia saem novos. Tem desafios simples como classificação binária, tem classificação multiclasse, regressão, sistemas de recomendação, processamento de imagens, redes complexas. Tem vários tipos de desafios. Aí, basicamente, o que o Kaggle te provê, ele te provê um conjunto de dados de treinamento, um conjunto de teste, em que o conjunto de treinamento ele já é rotulado, em que o conjunto de teste não tem rótulo, e a ideia é você treinar modelos em cima desse conjunto de treinamento e então prover valores da predição dos rótulos do conjunto de teste. Tá? Coisa normal de Data Science. Aí aqui eu selecionei um challenge bem simples, que é o Titanic, e tem um link aqui, se vocês quiserem, tipo, eu resolvi o desafio e aqui está todo ele resolvido, se vocês quiserem dar uma olhada e tal, só usando Python. A ideia, na verdade, era mostrar o notebook aqui para vocês, mas, meu, ia ser muito frito, ia ser muito rápido o negócio, vai ficar só aqui mesmo. Aí, bom, eu tive bastante trabalho para entender a área assim e tal, tipo com livros e basicamente eu colocar aqui como é dividido mais ou menos Data Science. Basicamente a primeira parte é chamada Exploratory Data Analysis, é uma análise exploratória dos dados, porque você tem um monte de dado com um monte de variável. O que quer dizer aquilo, né? O que quer dizer cada dado? Você não sabe o que quer dizer. Então, é uma parte crítica do processo de ciências de dados e a ideia é ganhar intuição sobre os dados que você está trabalhando. Então, você basicamente plota histogramas das variáveis, você plota séries temporais, você plota relações de pares de feature, como uma feature tipo, tem correlação com outra feature.
Por exemplo, no desafio do Titanic, a ideia é você prever qual passageiro do Titanic vai morrer. É meio trágico, né? Mas é com dados reais, é legalzinho, tem poucos indivíduos, assim, tem, sei lá, 5.000 indivíduos, mas dá pra tirar algumas coisas de lá. Aí, por exemplo, você tem a idade da pessoa, você tem o sexo da pessoa, o nome da pessoa, quanto que ela pagou de ticket. Então, qual variável que faz mais sentido você olhar para ver se a pessoa vai sobreviver ou não? Sobreviver fica melhor do que morrer. Vai sobreviver ou não ao Titanic, né? Então, você pode usar as variáveis para entender aqui. Eu fiz isso lá no notebook, se vocês quiserem dar uma olhada. E aí, então, você descreve estatisticamente cada variável. Por exemplo, você vê a média, o mínimo, o máximo, os quartis, e com isso você vai detectar os outliers nas variáveis. Você também imputa dados para valores faltantes. Então, essa aqui seria a primeira parte de análise de dados exploratório. Depois disso, viria a parte de Feature Engineering, que seria a parte que você pega as variáveis e você vai selecionar o conjunto de features que você vai modelar. Porque muitas vezes tem um monte de variável, tipo tem 100 variáveis, mas na verdade 10 delas são as que te trazem alguma informação sobre o problema na verdade. Então você tem que descobrir quais são essas variáveis. Então nessa seção, nessa parte, você descarta features muito correlacionadas, porque se elas forem muito correlacionadas, por exemplo, elas vão te trazer a mesma informação, então tira uma delas, não faz sentido. Ou então que não tragam informação preditiva. Você também vai transformar features, você também vai criar novas features, por exemplo, combinando elas. E aqui uma frase que é importante, eu acho. Pessoas dizem, não todas, que features melhores são melhores que algoritmos melhores. Então, às vezes, é melhor você tratar bem suas features e usar um algoritmo super simples do que fazer o contrário. Usar todas as features e usar um algoritmo super complexo como uma rede profunda, que você não vai entender nada do que está acontecendo na verdade. E aí depois a próxima seção seria modelar os dados. Você pode tanto fazer uma modelagem estatística ou usar machine learning. Como eu venho do doutorado de aprendizado de máquina, eu foco mais nessa parte, eu não conheço muito isso aqui, pra falar a verdade. E é sempre uma boa ideia começar com o simples, sabe? Então, tente sempre modelos lineares primeiro, se possível, tenta ver o resultado. E muitas vezes eles já resolvem 90% dos problemas. Bom, em Machine Learning, eu coloquei aqui alguns algoritmos que eu julgo como os mais triviais e necessários, que você precisa entender de cabeça mesmo, tem que saber como eles funcionam. E regressões, regressão linear, logística, laço e read, classificadores, o KNN, árvore de decisão, SVM, redes neurais, naive Bayes e alguns ensembles, clustering, caminhos, DBScan e algum aglomerativo. Bom, tem vários. Aqui é só um pequeno conjunto dos algoritmos que você pode estudar de Machine Learning. Aqui é apenas um pequeno conjunto. Então, qual algoritmo você vai usar nos seus dados, né? É contigo, então, pensar no problema e nos dados para escolher o melhor algoritmo para a tarefa. Então, você, como cientista de dados, você vai ter que saber qual o algoritmo que faz sentido ser utilizado no problema que você está tratando. Então, por isso, você precisa conhecer isso profundamente. Então, por isso que eu coloquei um set, um conjunto pequeno de algoritmos aqui, porque esse aqui é bem plausível de estudar eles. Porque, é infinito o número de algoritmos. E também é interessante que você entenda o que é overfitting, na verdade é primordial que você entenda o que é overfitting e saber identificá-lo nos seus modelos. Porque muitas vezes você treina um modelo com um algoritmo e tipo, você está usando o algoritmo certo, com as features certas, só que deu overfitting. E aí às vezes o que você faz? Você acha que está tudo errado, mas não é, só deu overfitting lá, tenta dar um jeito e tal. Então a última parte seria você prever, você cria um modelo, então lembrando, você analisa os dados, depois você seleciona as melhores features, depois você modela e depois você prevê para o conjunto de teste os rótulos. Aí você submete eles no sistema do Kaggle e o Kaggle vai te dar um score. Aí com esse score que você pode ganhar ou não um torneio, provavelmente não. Bom, agora umas referências aí para talvez seja interessante para vocês. Se vocês estão querendo inicializar a Data Science agora do zero, eu recomendo muito a especialização de ciências de dados do Coursera, $50 por mês.
Só que você pode fazer o mais rápido que você puder. Se você conseguir fazer todo dia, toda hora, você termina em, sei lá, 3 meses. E aí você vai gastar. Vocês acharam muito isso? Pô, esse eu acho que não tem trabalho, pessoal. E esse livro também que eu achei bem interessante, ele é bem didático, assim, e ele tipo, tem uma visão bem superficial do que é Data Science, e ele chega a descrever os algoritmos e tal. Explica um pouco de estatística, eu achei bem interessante. Tem esse livro aqui de Data Science com Python, que eu achei muito bom. Ele te explica assim, como funciona o NumPy, o SciPy, o Scikit-learn, o Pandas, e ele te explica o que é cada um deles e como um integra no outro. Eu achei bem interessante esse livro e com muitos exemplos reais, assim, por exemplo, você vai pegar todo o dataset do Wikipedia inteiro, que são tipo 13 GB compactado, aí você vai descompactar e vai fazer vários experimentos em cima usando algoritmos, então é coisa séria aqui, é legal. Tem esse livro, que é Fundamentos de Machine Learning. É bem matemático, estatístico, mas foi o melhor livro que eu encontrei na área, porque o autor aqui, ele pega na sua mão e vai te levando junto, assim, o cara te ensina tudo. Tem vários vídeos na internet também, muito bom. Bom, se alguém precisar de probabilidade estatística, aqui também, alguns livros, esses são bem didáticos. E algumas soluções do Kaggle antiga, que pode ser bem útil para vocês. Por exemplo, nesse site aqui acho que tem uns 100 desafios do Kaggle que já foram resolvidos, e aí o pessoal disponibiliza o GitHub, ou disponibiliza o fórum de discussão, ou então uma entrevista sobre o cara que ganhou, como que ele teve os insights e tal. É bem interessante as entrevistas, aliás, para você ter como que o cara teve insight para resolver, tipo, tem tanta feature, como você fez e tal. Vale muito a pena. E obrigado. E tá aí meu LinkedIn. É isso aí. Obrigada, Fausto, pela palestra. Todo mundo fica te esperando aqui na próxima com o notebook, mostrando como... Beleza? Com calma, claro, ele vai ter 45 minutos.